Fala, meus queridos, sem enrolação. Bem-vindos a mais uma aula. Tenho certeza que vai ajudar muito vocês, ainda mais nessa etapa que vocês estão aprendendo a patrocinar, a anunciar, a fazer suas campanhas ali dentro das plataformas de anúncios, né? A gerar demanda para a empresa de vocês. Esse módulo aqui é para você aprender um pouco, pelo menos, em relação à conversão, em relação ao atendimento, vendas. Tenho certeza que, de alguma forma, vai ajudar você, tá? Bom, vamos lá. Primeiro ponto, por que gerar leads não está te fazendo vender mais? E ninguém te avisou disso. Parece contraintuitivo, né? Se você está assistindo esse vídeo aqui, nesse momento aqui comigo, existe uma grande chance de você estar vivendo exatamente o seguinte cenário. Você aprendeu o tráfego, ou está aprendendo, né, a rodar seus anúncios, a gerar demanda para o seu comercial, e agora essas pessoas estão chegando no seu WhatsApp, né? Estão, entre aspas, lotando o seu WhatsApp. Isso é excelente. Mas mesmo com mensagens chegando, algo não está encaixando, algo não está legal, não está interessante, né? Ou o lead demora para responder, ou ele some no meio da conversa, a gente chama de lead fantasma, né? Ou diz que vai pensar, ou fala com outra pessoa, ou simplesmente não fecha. O pior, você sente que o problema às vezes não é o lead. Por quê? Antes você via que estava vendendo, o pessoal vinha, comprava. Começou a chegar mais leads, mais pessoas. Ué, o que aconteceu? Porque as vendas não acompanham, né? Então, será que o problema é o tráfego, é as campanhas, ou o problema de fato é o atendimento, é a venda, são as conversões ali dentro do WhatsApp? Vamos conversar mais sobre isso. Bom, o problema é o que acontece depois que esse lead chega no seu atendimento comercial. E isso é mais comum do que você imagina, porque ninguém ensina a segunda parte do jogo. A gente tem duas partes do jogo, né? Duas peças do nosso jogo aí. A peça de atração, que é o tráfego, patrocinados, anúncios, e a de conversão, que é o atendimento, vendas ali dentro do nosso WhatsApp. Tem essas duas peças do jogo. O problema 90% dos casos é aqui, ó, na venda, né? Às vezes, o comercial não é treinado, enfim, a gente vai conversar sobre isso. Hoje você vai entender o seguinte: primeiro, anota aí, por que atendimento não é vendas? Muita gente confunde isso. Atendimento não é vendas. Segundo ponto, por que lead quente morre em conversa fria? E um terceiro ponto, porque gerar demanda sem estrutura comercial é jogar dinheiro fora. E eu acredito que você não gosta de jogar dinheiro fora, não é verdade? Pois é, eu também não gosto, não. Essa aula não é sobre tráfego, tá? Essa aula não é sobre anúncios, sobre patrocinados, isso você já aprendeu possivelmente. Essa aula é sobre conversão, sobre atendimento comercial. E se você ficar até o final aqui desse vídeo, você vai entender exatamente qual é o próximo passo lógico para transformar aí o seu WhatsApp em faturamento previsível. Bom, eu estou ansiosíssimo para começar aqui. Eu tenho certeza que você já anotou algumas coisas, vai anotando, que é importante você estar aqui de uma maneira ativa e não passiva. Ativa, escrevendo, anotando e não só escutando. Bom, segundo ponto, qual que é o erro invisível, né, que faz as pessoas com muito leads aí venderem menos do que deveriam? Então, antes de continuar, né, deixa eu alinhar uma coisa com você que é bastante importante aqui. Tudo que você vai ouvir aqui não vem de teoria, não vem de livro, não vem de um YouTube, não vem de palestra, de curso, não. Vem da vida real. Vem de operação, vem de clientes, vem de metodologia empírica, vem de campo de batalha, tá? Vem de operação real, de fato, de WhatsApp aberto o dia inteiro, todos os dias, vários clientes, vem de equipe comercial, vem de conversa que nós fechamos, vem de conversas que nós não fechamos e acaba morrendo. Então, a gente entende qual é o padrão de fechamento, qual é o padrão de não fechamento. Então, tudo aqui que nós vamos conversar aqui hoje é em relação a campo de batalha, tá? Não é nada teórico, nada de chat GPT. Show? Eu já vi pessoas com pouco lead, por exemplo, venderem muito e pessoas com muito lead venderem quase nada. Em qual desses grupos aqui você está? Ou você tem pouco lead e consegue vender muito?
ou você tem muito lead e não consegue vender nada. Ou você pode ter pouco lead também e não vender nada, né? Enfim, onde você se encaixa aí? A diferença nunca foi o tráfego, tá? É sempre o processo de atendimento, processo de vendas, processo comercial. O problema geralmente está aqui, nesse segundo pilar. Lembra? Nós temos atração, tráfego, nós temos conversão comercial. Então, geralmente, o problema está aqui no comercial, no atendimento, vendas, processo e tudo mais. Porque o WhatsApp, ele não perdoa improviso, tá? Processo comercial, ele exige um passo a passo, exige um processo. O WhatsApp, ele vai expor as suas falhas rápido. Se você compartilha a tela do seu WhatsApp comigo, eu vou encontrar de forma muito rápida quais são os problemas que você está tendo ali. Então, por isso que é interessante vender pelo WhatsApp, porque a gente consegue modificar rápido, né? Modificar ali a vela do barco de maneira rápida para a gente ser mais assertivo e ter mais resultado. E é exatamente por isso que esse tema é tão negligenciado, porque é um tema difícil de ser digerido. Demora, dói, é preciso análise e etc. E as pessoas acham que vender no WhatsApp é responder bem. E não é isso, né? Responder bem não é vender. E hoje você vai entender o porquê. Lembra, atendimento é diferente de vendas. Atender é primordial responder bem. E vendas não é responder bem, não é atender. Né? Uma criança de 10 anos consegue atender. Agora, para vender já é um pouco diferente. Precisa de algumas habilidades que a gente vai conversar também. Bom, o que realmente mata suas vendas no WhatsApp, né? Não é o preço, pode ter certeza. Agora eu quero agora, né, que você seja honesto consigo mesmo. Seja honesto com você mesmo, né? Quantas vezes você já passou por isso aqui, ó? O lead chega animado, ele manda mensagem para você interessado, você responde, ele responde para você, a conversa flui, né? Só que em algum momento, por algum motivo, ele fala para você: vou ver e te falo depois. Ou vou conversar com alguém, com meu marido, com minha esposa, ou agora não é o melhor momento para eu fechar, ou simplesmente é o lead fantasma, né? Que te manda mensagem, parece que está interessado e some do nada. Você manda o preço e some do nada, né? Às vezes você pode ficar pensando: o que eu fiz de errado? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que é o meu produto? Será que é o meu serviço? Será que é o meu atendimento? Você já se pegou pensando nisso? Bom, aqui está a verdade que ninguém gosta de ouvir, mas eu preciso ser seu amigo, eu preciso segurar na sua mão e falar para você: a maioria das vendas é perdida por falta de condução, por falta de conhecimento do motorista que está segurando o volante. Não sei se é você que está na frente do comercial, não sei se é uma secretária, um atendente, um vendedor, não sei se é você que treina essas pessoas, mas a maioria das vendas é perdida por falta de condução. E eu preciso te falar isso. Não é preço, não é concorrência, tá? Pode ter certeza. Não é preço, não é concorrência, não é timing, é falta de método, falta de processo, falta de metodologia. As pessoas confundem simpatia com estratégia, confunde ser educado com ser vendedor, confunde conversa com venda. Lembra, atendimento é diferente de vendas. Escreve isso. Atendimento é diferente de vendas. Ali na frente, nós vamos pontuar de maneira mais específica essa diferença aí. E o WhatsApp é um lugar onde isso mais acontece, né? Onde a gente mais confunde atendimento com vendas. Porque no WhatsApp a gente conversa com a nossa mãe, com o nosso pai, tia, avó, amigo, amiga. Só que no WhatsApp a gente também vende, né? E o WhatsApp é o lugar onde isso acontece de forma mais fácil, onde a gente consegue confundir essas questões, né? Porque o WhatsApp ele é informal demais, é rápido demais, é dinâmico. Ali no WhatsApp, no celular, né? É fácil ali de pegar o celular e responder. É fácil demais perder o controle. Você já sentiu isso, né? Que o WhatsApp é mais informal,
Você já sentiu que perdeu o controle do WhatsApp por conta de Você já sentiu isso? Que o WhatsApp ele é mais informal, que da mesma forma que você segura o celular para responder o pessoal, você também segura o celular para responder o profissional. Ele é rápido, ele é dinâmico, ele é mais fácil da gente se perder. Se você utiliza etiquetas ainda, putz, é muito fácil a gente se perder ali, né? Bom, e sem estrutura comercial, sem processo, sem passo a passo, o lead realmente assume o volante do seu veículo. Você perde o controle ali da conversa e você acaba perdendo a venda. Um outro erro grave, anota, achar que a objeção é rejeição, e não é. Quando alguém diz, por exemplo, vou pensar, tá caro, vou falar com meu marido ou esposa, né? Isso não é um não. Que é isso, então? É o pedido de mais clareza. A objeção é uma cortina de fumaça onde o seu potencial cliente não viu valor ainda no seu produto ou serviço. Mas quem não sabe conduzir, aceita a objeção como um não, como um final, como uma negativa e deixa por isso mesmo. E acaba focando não mais nesse lead, acaba focando nos outros que estão mais interessados. E aí, esse lead que você não focou tanto, foi para o seu concorrente, você perdeu uma venda, deixou dinheiro na mesa. E aí vem aquela frase assassina, né? Que, putz, muita gente utiliza, e se você utiliza, você vai parar de utilizar ela hoje. Anota, qualquer coisa à tua disposição. Não fala isso. Se você fala isso, você está deixando o seu produto ou serviço para o seu concorrente vender, tá? Não fala qualquer coisa à tua disposição. Por que, Derek, não posso falar isso? Porque você está colocando a sua agenda como 100% vazia. Qualquer momento eu estou aqui para poder te atender. Eu não tenho trabalho, eu não tenho serviço. Qualquer momento que você mandar mensagem, eu estou aqui à disposição para poder te atender. Tá? Essa frase faz você perder mais vendas do que... Aqui é um humor, tá? Essa frase faz você perder mais vendas do que chinelo em briga de bar. O que eu quero dizer aqui? Que com essa frase, você entrega o seu atendimento, a sua venda na mão do seu potencial cliente, não fica na sua mão. Você perde o controle, deixa o controle na mão do potencial cliente. O controle já não é seu mais. Já era. Qualquer coisa à sua disposição é dizer assim, bom, qualquer hora que você voltar, eu vou estar aqui. Se você quiser comprar, eu estou aqui para poder te vender. Mas se você não quiser, está tudo bem também. Ou seja, deixou ali na mão do seu potencial cliente, que provavelmente nunca mais vai voltar. E se voltar, é sorte, tá? Se voltar, é porque realmente Deus te ama muito, né? Porque não teve processo nenhum. Bom, a lógica, qual que é a lógica por trás de um atendimento que conduza à venda de fato sem parecer vendedor? Porque todo mundo ama comprar, mas odeia vendedor. Então, se você não parece vendedor na hora da venda, fica muito melhor. Sim ou não? Deixa eu te entregar, né? Agora, conteúdo de verdade, né? Você achou que a gente já tinha, que eu já tinha entregado muito conteúdo? É porque a gente não tinha chegado nesse ponto aqui agora. A gente está só começando, tá? Papel e caneta na mão. Presta atenção. Isso daqui que eu te passei até agora não é tudo. É a base, é o alicerce para a gente continuar aqui e você ter a melhor experiência possível no seu atendimento comercial. Para as vendas no WhatsApp serem bem-sucedidas, elas precisam de três pilares principais. E o terceiro, você vai cair da cadeira e provavelmente você não aplica muito esse terceiro pilar, que é importantíssimo, que são princípios que não pode faltar aí dentro do seu atendimento comercial. Vamos começar lá então? Papel e caneta na mão. Se você ainda não pegou papel e caneta na mão, já está para trás. O seu concorrente que está aqui dentro desse treinamento aqui já está vendo. Então, papel e caneta na mão para você poder aplicar aí dentro da sua empresa. Bom, nós temos três pilares. Vamos lá para o primeiro. Atendimento não é venda. Lembra que eu comentei com você? Atendimento é responder. Vendas é conduzir. Eu costumo dizer que vendas tem um começo, meio e fim e é uma linha reta, né? Você precisa conduzir esse seu potencial cliente até o fechamento.
Se você apenas responde perguntas, você está sendo um saque educado, né? Você está sendo, por exemplo, somente uma central de atendimento ao cliente ali. Você não está sendo realmente um vendedor estratégico para realmente trazer valor para o seu produto ou serviço e conseguir finalizar a venda. Então, cuidado para não parecer um saque educado aí, hein? A venda, ela acontece quando cada mensagem que você envia para o seu lead tem intenção, tem direcionamento. Cada pergunta precisa ter um motivo, cada resposta puxa para uma próxima ação. Venda é direção, lembra? Tem começo, meio e fim. Tem que ser direcionado para o fechamento. Show? Anotou? Esse é só o primeiro pilar. Vamos para o segundo pilar. Vendas não é dom. Lembra que eu falei que vendas é maçante, é difícil de digerir? Geralmente é por conta disso. Acha que venda é dom, nasceu para isso. Não, venda não é dom. Então, o que que é? Se fosse dom, não dava para treinar. Venda é habilidade, tá? Venda é método, venda é processo. É como se fosse aprender matemática, química, física, português, história. Você aprende a vender também. Tem técnica. E processo pode ser aprendido. Habilidade pode ser aprendida. Método pode ser aprendido. Então, isso daqui, ó, se você mudar essa mentalidade aqui, você está 50% na frente da maioria. Por quê? Vendas é energia. Se você não tem a energia certa para vender, perdeu venda. E para ter a energia certa para vender, você tem que entender que vendas não é dom. Não é dom. Não sei se você toma conta do seu comercial ou é sua secretária. Coloca na cabeça que vendas não é dom, é habilidade, é treino. Terceiro pilar e mais importante. Ó, o terceiro pilar, agora eu quero ver, hein? Terceiro pilar. O WhatsApp, ele exige princípios claros. Nós temos princípios de vida. Por exemplo, não matar, não roubar. Se eu sigo esses princípios, eu tenho melhores chances de dar bem na vida, né? Se eu não matar ninguém, se eu não roubar ninguém, etc, etc. Agora, se eu mato alguém, se eu roubo alguém, agora eu não vou ter bons resultados na vida. Então, aqui dentro do WhatsApp, para vender, eu preciso de alguns princípios claros, papel e caneta na mão para anotar. Eu vou te mostrar alguns aqui e aqui já começa a separação entre quem vende e quem conversa. Primeiro ponto, agilidade gera confiança. Se você demora muito para responder, o concorrente chega antes. Quem chega primeiro, conecta primeiro. Então, se você está demorando mais de 5 minutos para responder, cuidado, que esse lead aí vai para o seu concorrente, com certeza, tá? Pode ter certeza disso. Segundo ponto, conexão vem antes da conversão. Sem empatia, não vai existir venda sustentável, você não vai conseguir vender. Você já comprou de alguma pessoa que você não gostou? De primeiro momento? Não, a gente não compra. Então, sem empatia não existe venda sustentável, mas empatia sem condução vira amizade. De novo, atendimento é diferente de vendas. Se você está atendendo ali a pessoa e tudo mais, né, está sendo educado e etc., você pode conduzir de uma forma com uma empatia tão grande que isso daqui vai virar uma amizade e não uma venda. Você vai fugir totalmente da linha reta de conversão. Então, esse é o segundo ponto. O segundo ponto é o seguinte: conexão. Conecta com a pessoa. Isso é importantíssimo. Se vocês dois têm match, já pulou muitos passos aí para você poder fechar esse cliente, tá? Terceiro ponto: cada lead é diferente. Cada lead, uma pessoa é diferente da outra. Atendimento engessado perde venda. Você tem que ser flexível. Você tem que se adaptar ao seu potencial cliente. Você precisa se adaptar ao ritmo dele. O tom de voz dele, o tom de escrita dele e o perfil desse lead. Né? Se ele é mais dominante, se ele é mais, enfim, se ele fala mais, se ele fala menos, né? Então, você tem que se adaptar ao seu potencial cliente. Eu estou passando de maneira bem rápida, resumida, mas de uma forma que vai te ajudar no seu atendimento comercial, para a gente também não demorar aqui e ficar horas, né? Outro ponto, o nome gera conexão. Fala o nome do seu potencial cliente. A palavra mais bonita da nossa mente, que gera mais conexões, é o nosso nome, comprovado cientificamente. Chamar alguém pelo nome ativa a atenção imediata da pessoa.
Se eu te falo, fulano, o seu nome, você já vai olhar para trás para ver o que está acontecendo. Então, se você não sabe o nome, pergunta para a pessoa. Isso já demonstra um interesse genuíno, um interesse real, ok? Outra coisa aqui, ó, um outro ponto importantíssimo, mensagem longa, usa áudio. Pergunta para a pessoa se você pode mandar um áudio rapidinho para ela. Áudio aproxima, humaniza e transmite segurança. Você vai mostrar alegria através da sua voz, da sua tonalidade de voz. Mas áudio sem clareza destrói a autoridade. Então tem que ser claro, objetivo e conciso nos seus áudios, tá? Anota que tem muito ouro. Um outro ponto aqui importantíssimo, a escrita ela vende. Se você comete muito erro de português, cuidado. Se você gosta de atender cliente B e A, erro de português mata suas vendas, tá? Erro de português comunica desleixo. E percepção de valor começa na escrita. Então, esse é um outro ponto importantíssimo, um outro princípio importantíssimo dentro do WhatsApp. Outro princípio, perguntas abertas conduzem. Faz a pessoa refletir e faz ela te falar pontos importantíssimos para você poder usar como, como recurso para você vender o que ela quer comprar. E não o que você quer vender, o que ela quer comprar de fato. Por isso que a venda ela é ética. Se você percebe que o que ela quer você não tem para oferecer, você simplesmente não vende, né? Quem pergunta, controla a conversa. Por isso que perguntar é importantíssimo. Mas aqui está o ponto que quase ninguém entende. Perguntar sem motivo é amadorismo. Esse é um segundo ponto. Para toda pergunta tem que ter um motivo. Cada pergunta precisa levar o lead um passo à frente para o fechamento. Toda mensagem precisa puxar uma ação. Venda não morre do nada. Ela morre quando você para de conduzir. Você tem que ser um guia, um condutor. Você vai conduzir o seu potencial cliente até o fechamento e você faz isso através das perguntas. E aí? Muita coisa, né? Anotou? Tem coisas aqui que você não está aplicando? Vamos lá, seja sincero, tá? Não deixa o ego de lado, deixa a vaidade de lado. Aqui é para aprender, para a gente aprender, né? Para a gente melhorar os resultados. Você percebeu que algum ponto aqui você está deixando a desejar? Ou a sua secretária, o seu vendedor, ou você está deixando a desejar? Já deixa tudo anotado para você colocar em prática já hoje ou amanhã e as vendas começarem a melhorar. Beleza? Bom, porque entender isso não é suficiente para vender de forma previsível. Agora eu vou te mostrar a lógica de um atendimento que vende, mas não os scripts completos, tá? Porque não faz sentido, porque script sem o entendimento de fato por trás vira algo robotizado. Você gosta de conversar com o atendente da Claro, que é um robô, por exemplo? Não, ninguém gosta, né? Então, um atendimento de vendas no WhatsApp segue uma sequência lógica. Tem 6 passos, basicamente. Primeiro passo, você tem que gerar autoridade instantânea. O seu lead precisa ver você como uma autoridade naquele assunto. Segundo, você vai coletar informações, você vai fazer um diagnóstico do que o seu cliente quer, o que ele busca, quais são as dores, quais são os desejos, o que ele quer de fato, para você oferecer o que ele quer. Depois você vai fazer uma transição com empatia, para fazer uma apresentação direcionada para ele, personalizada. Lembra da coleta de informações, do diagnóstico? Tudo que ele quer, você vai falar aqui para ele. E aí fica fácil vender, porque você sabe o que ele quer. E aí você vende o que ele quer. Não tem como ele falar não, né? Só se ele realmente não tiver dinheiro. Se não tiver dinheiro, aí realmente ele vai falar não para você, né? Mas ele não vai te dar objeção e tudo mais, porque ele já está querendo aquilo, né? Se ele não comprar agora, ele vai comprar daqui a pouco, um pouco mais para frente. Quinto passo, retirada de pedido. Aqui é onde o pessoal tem medo, né? Vai fazer retirar de pedido. Fulano, faz sentido para você a gente dar um próximo passo, né? Você vai perguntar para ele, pergunta de fechamento, né? Não é qualquer coisa à tua disposição, isso não existe aqui dentro, né? Para vendedores profissionais, não existe isso de qualquer coisa à tua disposição, a gente já falou sobre isso. E um sexto ponto, contornar objeções. Já te falei que objeção não é o seu inimigo. Objeção é somente uma cortina de fumaça que o seu potencial cliente ainda não viu o valor devido do seu produto ou serviço. Então, esses são os passos exatos, a espinha dorsal que você precisa seguir para ser um fechador de vendas dentro do WhatsApp. Se você mudar isso daqui,
já era, tá? É como se fosse um quebra-cabeça todo desmontado. Não faz sentido, tem que ter começo, meio e fim. Lembra? Vendas tem começo, meio e fim. Começo, meio e fechamento. Começo, meio e fechamento. Tá? Não faz sentido eu retirar um pedido lá em cima, sendo que eu não agreguei valor, não sei o que a pessoa quer, eu não gerei autoridade, não faz sentido. Concorda comigo? Tá me entendendo, né? Bom, o erro das pessoas é tentar pular as etapas, é o que eu acabei de comentar. A autoridade vai te gerar respeito, a pergunta vai te gerar controle, empatia vai te gerar abertura, a pessoa vai se abrir para você, e a oferta vai gerar a decisão da pessoa fechar com você. Isso é importantíssimo. Quando você respeita essa ordem, o lead flui, a conversa flui. Quando você ignora, ele trava. Então, você não pode inverter ali o andamento da conversa. E aqui está um ponto crucial. O pitch nunca vem antes da escuta, da coleta de informação, do diagnóstico. Quem apresenta antes de entender o que a pessoa realmente quer, perde venda. Cara, isso é importantíssimo. Só o que a gente conversou até aqui já vai aumentar suas vendas, tá? Só o que a gente conversou aqui. Os treinamentos que a gente costuma fazer aqui, a gente sempre começa com esses pontos aqui. É onde a maioria erra. Então, tenha atenção nesses pontos. O básico bem feito vai te gerar um resultado extraordinário. Bom, o processo que transforma aí conversa em decisão, sem improviso. Isso é importante, sem improviso. A gente precisa ter um processo muito bem definido. Deixa eu te fazer uma pergunta reta, direta e clara. Você acha que só assistir essa aula aqui, esse vídeo, é suficiente para você nunca mais travar numa conversa? É o suficiente para você nunca mais perder venda por conta de objeção? É o suficiente para você nunca mais, para você ter segurança, né, em todo o atendimento? É o suficiente para ensinar isso para alguém da sua equipe? É o suficiente? Tudo isso aqui que a gente conversou, é o suficiente? Me responde, né? Essas informações aqui são suficientes? Ou talvez a gente deveria aprofundar um pouco mais em cada etapa, trazendo script e etc. Né? Provavelmente não é o suficiente. A gente está alguns minutos aqui juntos só. Então, provavelmente não. Mas, porque entender o conceito é uma coisa, né? Que é o que a gente viu basicamente até aqui. Aplicar todos os dias sob pressão, na prática, no campo de batalha, igual a gente faz aqui há 5 anos, é outra. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas quebra, né? Elas sabem o que fazer, mas não sabem como fazer na prática, como aplicar. Elas entendem o passo a passo, mas como eu vou fazer? O que fazer eu sei, mas como fazer, como aplicar, já complica, eu não sei. Né? Não tem script validado, não tem uma estrutura validada, não tem exemplos reais de como fazer, não tem segurança emocional, não tem um processo repetitivo, replicável. E vendas sem repetição não escala, você tem que fazer a mesma coisa todos os dias. Né? Então, isso tudo aqui é importante. Script, estrutura, exemplos reais, segurança emocional, processos, enfim, tudo que a gente conversou até aqui, né? E aqui tá as 3 decisões que faz alguém continuar travado ou finalmente avançar. Foi por isso, né, que eu criei aí o treinamento de atendimento de vendas no WhatsApp. E não é um curso motivacional, longe disso, né? Aqui é realmente prática, ação. Não é um curso motivacional, não é teoria solta, é um treinamento prático, pensado para quem já gera lead ou está começando a gerar lead, começando a gerar demanda, né? Potenciais clientes, investindo em tráfego, já tem ali um WhatsApp meio que movimentado, mas não tem previsibilidade de fechamento, porque não adianta nada ter trocentos potenciais clientes e não ter tantos fechamentos que acompanham esses trocentos clientes aí, não é? Então, dentro desse treinamento, você vai aprender o seguinte: a estrutura completa de atendimento, o script testado para cada etapa, como conduzir sem ser chato, como contornar a objeção com segurança, como transformar conversa em decisão e como ter padrão de vendas e não de atendimento. Né? Vendas vai colocar dinheiro no caixa da sua empresa. É o que transforma o WhatsApp em canal comercial, não em chat
infinito. Deixa eu te mostrar aqui o treinamento por dentro para você ter noção do que você vai ter acesso. Vamos lá. Então, aqui nós estamos por dentro do nosso treinamento comercial para você aumentar em pelo menos 20% das suas vendas, né? Você deve estar perdendo muita oportunidade e pode ter certeza que quando você começar a ter lead, você vai perceber, você vai ter uma certa dificuldade em fechar. E por isso nós estamos aqui para poder te ajudar e a gente amarrar todos esses problemas aí e solucionar esses problemas o quanto antes. Então, nós temos basicamente aqui 9 módulos, são no total 32 aulas, onde a gente entra dentro, de fato, ali, de vendas, o tabu das vendas. Essas aulas aqui tá fenomenal. É o seu maior vilão dentro das vendas, dentro do comercial. Essa aula também você não pode perder. Os princípios de um bom atendimento, né? Nós temos muitos princípios de maneira aplicável, né? O que você precisa fazer, nós temos a escala aqui, ó, autoavaliação, né? São aulas fenomenais para você poder aplicar todas práticas. E aqui nós temos a estrutura, por exemplo, de um atendimento baseado em vendas, ó, passo a passo, escrito por escrito. No final ainda, ó, tem um teste de conhecimento. Se você sair daqui e ainda não aprender a atender a vender ali no WhatsApp, é só pedir reembolso ali que você tem seu dinheiro de volta, tá? Mas, assim, impossível você entrar aqui, ver todas as aulas, aplicar, ver de novo, aplicar o que você não conseguiu aplicar da primeira vez, é ver, rever, é repetição. Lembra que eu falei que venda é repetição? Repetição até a exaustão leva à perfeição. Acho que você gostou dessa frase, né? Vou repetir. Repetição até exaustão leva à perfeição. Deixa eu voltar minha tela aqui. Vou voltar minha tela aqui agora para a apresentação. Deixa eu voltar a minha tela lá novamente e vamos continuar aqui, ó. Bom, talvez você esteja pensando o seguinte: será que esse treinamento, né, funciona para mim? Será que não é mais do mesmo? Será que agora é o momento? Cara, se você está tendo um volume de potenciais clientes no seu WhatsApp e você não está conseguindo fechar a quantidade que você deveria fechar, é para você. Se a gente está 5 anos no mercado treinando dezenas, centenas de empresas, pode ter certeza que a sua empresa não é um milagre e que ela não vai funcionar para você. Óbvio que vai funcionar para você. Está funcionando para centenas de outros, por que não vai funcionar para você? Né? E o momento certo é agora. Tá? Você já está entendendo como gerar demanda, você precisa agora entender como fechar mais. Né? Deixa eu ser muito bem claro aqui com você e honesto. Se você já gera demanda e não melhora o atendimento, você está jogando dinheiro fora. Simples assim. Não adianta você ter 500 leads no seu WhatsApp, 500 potenciais clientes no seu WhatsApp, e vender só para 10, para 20, para 30. Tem que vender mais. Tem que vender para pelo menos 80 pessoas, pelo menos 100 pessoas, tá? Se você melhora o atendimento, o mesmo lead, o mesmo potencial cliente começa a valer mais. A verdade é o seguinte: você não precisa de mais tráfego, você precisa de mais conversão. E esse treinamento é o próximo passo, né? E o convite aqui está feito para você, tá? O próximo passo, ele está muito claro, eu fui muito claro com você, e a decisão agora é sua. O momento é agora, funciona, se funciona para outras empresas, como que não vai funcionar para você? Então, o momento é agora, né? A decisão está na sua mão. Clica no link aqui embaixo, aqui na descrição, em alguma parte aqui embaixo dessa aula, desse vídeo, vai ter o link para você acessar esse treinamento com preço mínimo, tá?
Porque a gente coloca um preço e não entrega de graça, porque tudo que é de graça é mal valorizado. E a gente quer, a gente precisa de pessoas que valorizam, que vão para frente. A gente não quer pessoas mimizentas, pessoas que falam e não faz. A gente precisa de pessoas com atitude, proatividade. Se você é essa pessoa, entra para dentro do treinamento, porque eu tenho certeza que você vai ter resultado. Agora, se você não é esse tipo de pessoa, você simplesmente vai escolher o caminho de deixar esse vídeo de lado, de não comprar, de continuar aí perdido e tentando encontrar alguma solução no YouTube, alguma solução na internet, vai ficar rolando aí os vídeos motivacionais no Reels, no TikTok, e vai deixar a coisa acontecer, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Esse é o seu tipo, esse é o seu perfil. Agora, se você é uma pessoa realmente decidida, focada, decidida que vai fazer acontecer, que vai mudar isso daqui, que vai fechar muito mais pessoas dentro do WhatsApp, com método validado, com conteúdo validado, com mais de 30 aulas para você aplicar, ver e rever quantas vezes quiser, dar na mão da sua secretária, para você poder acompanhar a sua secretária, você mesmo se aumentar o seu conhecimento em vendas no WhatsApp, esse treinamento é para você. Te vejo lá dentro, tá? O link está aqui embaixo, clica lá, tamo junto. Já falei demais, espero você lá dentro, junto com a gente. Um abraço. Você precisa desbloquear seu iPhone antes.